E aí galera, mais um vídeo pro canal. Como no outro vídeo eu falei os pontos positivos de morar na Alemanha, agora eu vou falar os pontos negativos, lembrando que isso é a minha opinião. Você pode ter opinião diferente e tá tudo bem, beleza? Eu vi vários vídeos como esse de pessoas falando pontos positivos de morar na Alemanha, pontos negativos. Vários deles eu concordei, vários deles eu discordei também, isso tudo bem, entendeu? Então relaxa. E eu vou dar aqui a minha opinião, que alguns eu sei que vai ser polêmico, algumas pessoas não vão gostar, beleza? Mas sempre tira um pouco da política e tenta só pensar normal, como uma pessoa comum, beleza? Porque senão a gente fica enviesado, né? Então vamos lá. Pontos negativos. Eu escrevi aqui os pontos para eu não me esquecer de algum. Beleza. Primeiro, língua. Então, para uns pode ser pontos positivos, para outros negativos. No meu caso, ponto negativo. Eu tenho dificuldade de aprender alemão, infelizmente. Eu falo inglês, português, espanhol, mas meu alemão ainda é bem fraco. Mas estou mudando isso, estou estudando. Mas eu vejo que é um ponto de entrada, uma dificuldade muito grande das pessoas. Depois que você já fala, aí já era, aí não é um problema mais, né? Mas como para mim ainda é um problema, um ponto negativo aqui é a língua, o alemão. Mas tem um ponto positivo também. Se você fala inglês, você consegue viver aqui tranquilamente, entendeu? Então, assim, em Berlim mesmo, se você não fala alemão, ou fala alemão mal, eles até mudam automático, assim, vamos falar inglês para algumas pessoas, né? Então, mas é bom se você morar aqui falar o alemão, entendeu? É muito mais legal, eu acho. E tipo assim, também você tem uma introdução melhor na cultura e faz muita diferença também em alguns aspectos, principalmente em coisas públicas, se você precisar de conversar e falar. Então, fale alemão, é um ponto que é importante, beleza? Mas para mim ainda é difícil, mas eu vou falar, com certeza. Eu já falo básicozinho assim, mas eu tenho que melhorar muito. Para mim, esse talvez seja o pior. Imposto. Imposto é uma parada que me pega muito, porque se você tem um salário, ele vai tomar basicamente ali 40% do seu salário, entendeu? Então isso é muito, cara, muito, 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 muito. Se você tem uma empresa, o imposto também é muito alto também, entendeu? Vai ali, sei lá, 42%, muitas das vezes, entendeu? Ou mais. Então é muita contribuição. Aqui você paga imposto até para rádio, para TV, e geralmente eu moro em apartamentos, então eu alugo apartamento já mobiliado, porque para mim tem que ser uma coisa fácil e rápido, né? Ágil, eu tenho que ser ágil para fazer mudança, para me mover, esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu falo com o landlord, por favor, tire as TVs, que eu não gosto de televisão. Eu fico basicamente o dia inteiro no computador, ou então, sei lá, na cozinha, cozinhando, esse tipo de coisa. Não curto muito TV. Quando você precisa assistir um jogo do Galo, por exemplo, eu pego um tablet, meu notebook, assisto nele, entendeu? Realmente não curto muito TV. E é isso, desacostumei, mas beleza. Aí a gente paga imposto por TV, né? Por rádio. Nunca ouvi uma rádio aqui, não faço ideia como é que são as rádios aqui. E a gente paga imposto pra tudo. É uma parada que me pega. Mas aí você vai falar, mas aí tem uma boa infraestrutura. Concordo. Bom transporte, saúde, sempre que eu precisei, muito bom. Tudo funciona bem, mas eu acho que 40% ainda é muito. Porque a pessoa ainda tem que pagar aluguel, a pessoa ainda ela tem que ter o gasto com ela, entendeu? Então, assim, o custo de vida dela, entendeu? Se tirar 40%, é muita coisa. Se ele reduzisse para 20% e fizesse uma política econômica mais organizada, tava ótimo, pô. Tava ótimo, igual o Luxemburgo, acho que o Luxemburgo é 20%, entendeu? Então, assim, o país, a renda per capita aumenta muito, porque vai sempre sobrar dinheiro no seu bolso, você vai poder gastar mais, e o governo vai arrecadar imposto através de quê? De volume de gasto, né? De volume de consumo, entendeu? Então, tem uma matemática ali que dá para ser melhorada aqui na Alemanha. Então, essa questão do imposto me pega demais, principalmente que eu sou profissional de finanças, então o entendimento meu ainda é muito mais complexo nesse segmento. Eu enxergo muito mais coisas que as pessoas que não têm conhecimento enxergam, beleza? Se você discorda, tudo bem, tudo certo. Burocracia. Aqui é bastante burocrático. Para questões de visto, para questões de tudo que eu vou fazer aqui, eles usam muito papel, muita carta. Eu acho que falta muita digitalização aqui, sabe? As coisas serem mais digitais aqui. Então, assim, direto, todo dia eu chego da academia, pô, tem carta, tem papel, tem panfleto do postcode lá de casa e, pô, todo dia, cara, todo dia. Então, é uma parada que incomoda às vezes, assim, tipo, a quantidade de papel, quantidade também de burocracia. Eu tenho 4 nomes.
Aí, no Brasil a gente tem 3 e 4 nomes, é normal, né? Aqui o normal é 2 nomes. Aí, por exemplo, quando você tem vários cartões, cartão de débito, de crédito, de vários bancos, esse tipo de coisa, cada um coloca um nome, entendeu? Ah, coloca Luiz Tanã, Luiz Tanã, ou Gustavo Tanã, ou não sei o que Tanã. Tipo assim, eles mudam muito seu nome, entendeu? Aí muitas vezes tem que ir lá no banco provar que é você, porque eles não aceitam esses 4 nomes. Aceita sim, né? Tem esse documento e tudo, mas só que na hora que você for colocar seu nome lá, não aparece os 4 nomes, assim, geralmente os 2 nomes, isso complica um pouco, tem que estar sempre provando que sou eu mesmo, porque tem nomes diferentes, né? A combinação é diferente, já que eles colocam 2 nomes, eu tenho 4, as combinações não dá match, aí acaba que eu tenho que estar sempre provando, somente por coisa de seguro. Burocracia para documentação também, muito complexo, então é um país burocrático ainda, né? Não tem muito o que fazer, assim, desde o início mesmo, quando eu mudei pra cá, eu queria sair justamente por isso. Os 2 primeiros meses, muito burocrático. Mas, faz parte, você tem que entender, e se você mora aqui, você tem que entender isso, e é a vida que segue, beleza? Então, burocracia, bastante. Um outro ponto, que eu também já citei no meio da burocracia, é a questão da carta, né? Muita carta, muito papel. Você recebe muito papel de banco, você recebe muito papel de propaganda, você recebe muita coisa em relação a imposto, né? Muito papel, nada digital, assim. Acho que falta isso. Pô, do banco, eu recebo um dia sim, um dia não. Basicamente, assim. É muita coisa. Aí eu também, e o pior é que eu recebo por e-mail também agora, eu recebo também no meu aplicativo. Então, assim, eu recebo a mesma mensagem, e, tipo, em tudo que você imagina. Nos e-mails, dentro dos aplicativos e também em casa, via correio. Mas é isso. É uma coisa que eu acho que não tem como a gente mudar assim. Com o tempo vai melhorar. Pelo menos eu acho, né? Então, é isso. Agora, esse vai causar uma polêmica. Porque eu vou dar minha opinião, também baseado em conhecimento histórico, conhecimento global, conhecimento macroeconômico, geopolítico, que é basicamente o que eu tenho mais conhecimento. E imigração massiva. Aqui na Europa inteira está tendo uma imigração enorme, a quantidade de pessoas imigrando para cá, tanto para a Alemanha, para todos os países da Europa, é muito grande. Eu sou a favor, presta atenção, se você discordar, tá tudo bem, pode dar sua opinião, pode colocar sua opinião aí no chat aí, mas sempre vamos manter pelo menos o respeito aí, que é só visões diferentes se você não concorda. Eu sou imigrante, e eu não sou melhor que ninguém, obviamente que não. Mas só que, por exemplo, eu venho para cá, pra Alemanha, eu tento me integrar na cultura alemã. Eu não quero fazer com que ninguém, olha, você é obrigado a seguir a cultura brasileira e larga a alemã. Olha, agora que eu estou aqui, você tem que seguir a cultura do Brasil. Não é assim que funciona, eu estou no país deles, entendeu? E tá tendo uma imigração de várias nacionalidades onde eles não aceitam novas culturas. Por exemplo, dá um exemplo aqui, mas são várias, mas dá um exemplo aqui, por exemplo, muçulmano. Tem várias pessoas, refugiados ou pessoas que migraram para cá, para a Europa, e eles não aceitam a cultura local agora. Se eles mudaram do país, ou se eles vieram como refugiados, significa que a cultura dos países deles não funcionaram, não é isso? Então, eles migraram para ter uma vida melhor, ou seja, adotar uma nova cultura, não precisa esquecer a cultura deles não, mas respeitar a cultura que eles vão viver a partir de agora. E respeitar os donos do país, que são os nativos, que estão aqui. Respeitar eles e se respeitar também. Não querer mudar o que é deles, por exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, a cultura muçulmana chega aqui, constrói mosques, constrói, por exemplo, tem bairros hoje que não se fala alemão, basicamente. E eles não aceitam outro tipo de cultura, entendeu? Muitas das vezes uma cultura basicamente bem extremista. Presta atenção no que eu estou falando. É um fato. O fato é imutável. Você pode ter uma visão diferente, mas o fato é imutável, né? Então, assim, ontem mesmo, desculpa essa gritalhada aí, que tá tendo uma festa de aniversário de adolescente aqui perto, aqui no parque mesmo. Mas, beleza, ontem mesmo eu estava jantando com um muçulmano. Ele é árabe, muçulmano. E aí, a gente fala sobre isso, ele concordou comigo também, é verdade. A gente não, tipo assim, a cultura alemã, ela não pode parar de existir. A cultura do Brasil não pode parar de existir. A cultura, sabe, tipo assim, no Brasil, imagina você no Brasil. O brasileiro, a cultura do Brasil, desaparecer. Entendeu? Você tá na Alemanha, a cultura alemã desaparecer. Você tá na Itália, a cultura italiana desaparecer. Pela quantidade de imigração. E as pessoas que estão migrando, elas não se adequarem àquela
aquele país ali, entendeu? Então, assim, é isso que está acontecendo aqui. E muitas das vezes, várias dessas pessoas recebem muito benefício do governo. De certo modo, faz sentido sim. A pessoa recomeçar a vida e tal. Mas só que a pessoa, ela, tipo assim, tem que ser um teste ali. Se ela não querer se adequar àquele país, se integrar aquele país ali, ou se ela não obedecer às ordens e tudo, ela tem que ser mandada de volta. Entendeu? Por quê? Se você traz uma pessoa sem investigar o passado dela, do país dela, pro seu país, pode ser perigoso. Entendeu? Então, tem várias coisas como essa. Você está gastando dinheiro que você poderia gastar com as pessoas do seu país, com uma outra cultura. Ok, até aí tudo bem. Mas só que essa nova cultura, essas novas pessoas que estão integrando o seu país, têm que integrar a sociedade alemã. Não os alemães integrar a cultura deles. Pode ter uma troca ali, o multiculturalismo, eu sou a favor dessa questão multicultural, sabe, multinacionalidades, eu sou a favor disso tudo, mas não pode ter uma coisa massiva, entendeu? Tem que ter um percentual ali, porque senão uma cultura vai tomar a outra, e não quer dizer que essa cultura que vai tomar a outra é muito boa, ou funciona, entendeu? Então, essa imigração exagerada, exacerbada, está atrapalhando a economia do país. Eu trabalho com isso, eu sou profissional da área de finanças, eu tenho esse conhecimento. Está atrapalhando a economia do país, a Alemanha está com a economia muito fraca nesse exato momento. Ainda é uma das maiores potências do mundo e tudo, mas comparado com o passado, está caindo muito, beleza? Por causa desse tipo de política. Tem vários outros tipos de decisões que interferem nessa questão econômica. Mas eu estou dando um exemplo aqui da imigração maciça que vai acabar daqui 20, 30, 40 anos destruindo a cultura local. Por exemplo, a nova geração belga de até 20 anos, 85% deles não são belgas, são de outros países. Ou seja, a cultura belga vai deixar de existir em 30 anos, basicamente. Compreende o que eu estou falando? Isso vai acontecer na maioria dos países aqui. Por exemplo, a França também, a cultura francesa vai deixar de existir daqui uns 50, 60 anos, 70 anos. Mesma coisa com a Alemanha, a Inglaterra também vai acontecer com ela. Então, tudo tem que ter um limite. Vamos supor, a Alemanha te deu a oportunidade de você morar lá. O que você tem que fazer? Integrar a sociedade, respeitar aquela sociedade ali, se comportar, pagar seus impostos, entendeu? Não é querer fazer tipo assim, o que você faz no seu país lá, que às vezes as regras são diferentes, entendeu? Então, assim, é questão do respeito e querer dar de volta o que você está recebendo, entendeu? É você respeitar essa nova cultura, interagir com eles, entendeu? Trabalhar, querer construir algo, sabe? Ter ambição ali. Nem precisa dessa parada de ambição, nem precisa, não fala assim, só ser um cara, uma pessoa civilizada. Não estou falando que as pessoas não são, mas tem prós e contras também, entendeu? Nessa situação aí da imigração maciça. Massiva. Então, essa parada da imigração exagerada é uma parada que é prejudicial. Eu estou falando não só para a Alemanha, mas para o mundo inteiro. E ainda assim, existe um déficit de trabalho muito grande. Isso é uma coisa também que é para ser analisado. Mas só que você tem que ter um controle, né? Imagina, por exemplo, o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Aí, um exemplo, daqui, sei lá, 50 anos, o Brasil ter 220 milhões de, sei lá, árabes ou tipo de nacionalidade, ou tipo de povos, né? Ou, sei lá, ter 250 milhões de asiáticos ou chineses lá, por exemplo. Dá um exemplo aqui, ou de japoneses, sei lá. A cultura do Brasil de verdade ali, ela vai desaparecer. Você quer que isso aconteça? Obviamente que não. É saudável isso? Não. Entendeu? Então, assim, não sei se vocês entenderam o meu ponto. Não é racismo, xenofobia, jamais. Pelo amor de Deus, eu sou imigrante também, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou melhor que ninguém. Se uma lei nova me atingir, faz parte, entendeu? Tipo assim, eu não sou contra a imigração. Pelo amor de Deus, eu sou imigrante. Presta atenção, eu sou imigrante. Entendeu? Já morei, esse aqui é o meu terceiro país. Entendeu? Então, assim, não sou melhor que ninguém. Eu tô falando que o exagero em tudo leva à destruição. Não é isso? Se você come pra caramba, você vai ficar obeso, acaba morrendo, vai ficar com problema de saúde e morre. Você come um pouco demais, você vai morrer por desnutrição. Não é isso? Vai ficar sem vitamina, vai ficar
vai começar a ter problemas de saúde e tudo, e também tem problemas, não é isso? Então tem que ter um balanço. Você entendeu o ponto? Então assim, acho super positivo trazer pessoas de outro país, acho super positivo o multiculturalismo, mas eu não acho positivo o exagero. Porque culturas diferentes, ambientes diferentes, podem se transformar em um país que é seguro e um país que não seja seguro mais. E vice-versa, beleza? Então é isso, esse é um ponto que foi mais longo, mas eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, entendeu? O gasto com pessoas que talvez muitas das vezes não vão entregar nada do seu país está sendo muito grande. E muitas das vezes, por exemplo, tem um amigo meu aqui, ele é alemão, e ele tem 2 filhos que tá precisando de pensão aqui, entendeu? E ele contribuiu basicamente a vida inteira e tudo, mas tá com dificuldade. Mas ao mesmo tempo ele vê, por exemplo, notícias, jornais, esse tipo de coisa, algum tipo de refugiado ganhando 5, 6 mil euros, entendeu? E os tios deles que contribuíram a vida inteira, que são alemães também, não recebendo nada, entendeu? E por outro lado, você vê pessoas como essas que estão ganhando ajuda, fazendo piada. Ah, mãe alemã, não vou trabalhar não, vou dar um migué e tudo, entendeu? Isso mexe muito com a cabeça do cara. E é o país deles. E eles têm o direito de reclamar, entendeu? E não é xenofobia, e não é maldade, eles querem o direito deles, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, beleza? Outro ponto negativo é a crise econômica. A Alemanha ainda assim é uma potência, ainda assim tem uma quantidade de trabalho ainda, oportunidade de trabalho muito grande aqui, mas economicamente está sendo destruída internamente, entendeu? Por várias questões, questão de má administração. A Angela Merkel ela fez um trabalho inicial muito bom, médio muito bom, e o final dela foi horrível, infelizmente. Ela mudou muitas políticas com medo, por exemplo, talvez do direito vir e crescer no país, ou o final dela foi medonho, assim. Mas ainda é um país muito bom, a Alemanha, comparado, por exemplo, com o Brasil, na minha opinião. Obviamente, por que eu gosto do Brasil? Minha família está lá, meus amigos estão lá, a resenha com meus amigos, resenha assim, como eu falei, não bebo, não fumo nem nada, estar junto ali, sabe, aquela parada junto. Comida também, a parada que me pega muito, a comida do Brasil é a melhor que tem, mas eu gosto de viver aqui, entendeu? Aqui eu tenho paz, entende? Então, isso faz muita diferença. Aí voltando ao tópico de crise econômica, então é por gastar dinheiro com coisas que não tem necessidade, que não precisa, entendeu? Tem que fechar a torneira, economicamente falando. O gasto trazendo pessoas de outro país está muito grande também. Gasto com outros tipos de coisas, tipo assim, que não tem necessidade alguma, com mudanças estruturais. Eu não vou citar esse tópico aqui que as pessoas vão entender errado. Gasto que não tem necessidade, que tinha que ser gasto privado. E tá gastando mal, simples assim, tá arrecadando muito, como sempre, as pessoas trabalhando muito, pagando muito imposto, mas começou a gastar mal, entendeu? Gastando, mas sem ter um retorno, entendeu? Então assim, a partir do momento que você coloca o dinheiro em alguém, você quer um retorno daquela pessoa ali, não é isso? Ou no investimento, qualquer pessoa. Você colocou o dinheiro em algo que você espera dar um retorno ali, tem que dar um retorno, pô, entendeu? Se não tá dando retorno, então deixa pra lá e manda a pessoa de volta, entende? É assim que funciona um país sério, entendeu? Eu posso contar a história de outros países aqui, dar exemplos para vocês entenderem, mas é isso, entendeu? Então assim, a crise econômica aqui tá batendo, não só na Europa, a crise econômica aqui tá sendo muito forte, tem vários outros fatores também, por exemplo, piorou muito com a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia por causa de gás, por causa do suporte que a Rússia dava à Europa inteira e ele parou de dar, ou está dando muito menos, dependendo da região aqui, entendeu? Parou de fornecer gás, energia para a Europa, e isso fazia muita diferença, porque era basicamente 50% dentro da Rússia, entendeu? Hoje é muito menos. E a Alemanha parou de, por exemplo, de ter usinas nucleares, esse tipo de coisa, justamente para ter esse consórcio e essa parceria com a Rússia, o que anos atrás Trump falou assim, olha, falou com a Angela Merkel, olha, você tem que ficar independente da Rússia, independente de outros países, porque você está dependendo de um líder. Se um líder ficar maluco, endoidar a cabeça, seu país está morto. Seu país vai ficar super dependente de um cara que não dá para confiar. O Trump falou isso aconteceu. Então assim, e outra coisa também, dinheiro mal dado. Logicamente, por exemplo, aqui tem que ajudar a Ucrânia e tal, esse tipo de coisa, mas só que, cara, não pode ser só isso. Houve uma entrevista do
do chanceler aqui, do Merz, ele falando assim, olha, eu tenho medo de aumentar o exército alemão, porque os jovens daqui de hoje, eles têm um segmento ou uma religião talvez bastante extremista. Eu tenho medo de, se um dia a Alemanha for confrontar o país dos pais deles, por exemplo, eles ir contra o próprio país, que é a Alemanha, entendeu? Eles vão ter acesso, por exemplo, a bombas nucleares, eles vão ter acesso a armas extremamente fortes, potentes, entendeu? Imagina se essa galera aí do nada se revolta contra o seu próprio país, mas os pais deles são de outros países, sabe? Tipo, não sei se vocês entenderam, entendeu? Então, assim, por isso que esse controle migratório também é importante e afeta diretamente na crise econômica, entendeu? Dinheiro mal gasto. Uma coisa que eu acho que a Alemanha ainda tem que melhorar muito é a questão de esquecer um pouco o que as pessoas vão pensar dela. Eu tenho comigo que, em termos governamentais, assim, se a Alemanha não ajudar alguém, a pessoa vai falar assim, por causa do seu passado, vai sempre bater naquela tecla. A Alemanha vai lá e cede, entendeu? Eu tenho comigo que eu acho que eles pensam muito no passado ainda, no sentido de, por exemplo, se eles falarem não para outro país, para refugiar, esse tipo de coisa, qualquer esse tipo de situação, e a pessoa falar assim, ou outro país julgar ele, olha, seu passado e tal, você deve e tal, não sei o quê, essas coisas que foram no passado, eles ficam com medo de ter esse julgamento e acabam cedendo para todos os outros países, falar sim para tudo, nesse aspecto político, entende? Então a Alemanha acaba cedendo para todo mundo. A Alemanha ela tinha economia, tem ainda, obviamente, uma economia tão forte que ela carrega a Europa toda nas costas, pô. Carrega a Europa nas costas. A economia da Alemanha é extremamente forte, mas está enfraquecendo por mau gasto, entendeu? Dinheiro mal gasto. Ainda tem um nível como que eu falo? Um nível de arrecadação muito grande, mas gasta muito mal, entendeu? Isso tem que melhorar, entende? Então, vamos ver como é que vai ser nos próximos anos. E eu gosto da Alemanha, é um país que me aceitou aqui muito bem, é umas pessoas onde as pessoas me respeitam muito, eu respeito elas também, e estou muito grato de morar aqui, e é isso. E o último ponto é a questão de moradia, que é muito difícil achar moradia, cara, muito difícil. Eu sou um cara quieto, né, então eu não gosto de bagunça, eu não gosto de morar em lugares que tem muita muvuca, Berlim tem muita festa, então a parte central ali é festa, todo dia, toda hora, 24 horas, é uma cidade que não para. E eu não gosto disso, eu gosto de ficar em um lugar mais calmo, eu gosto de ficar aqui, ali, parque, ficar de boa, entendeu? Então é isso que eu gosto. Então eu moro nas áreas mais, um pouco afastadas do centro, né? Mas aqui tem um problema muito grande, em Berlim inteiro, na Europa inteira, eu acho, que é achar lugar pra morar, cara. Aqui, geralmente, quando você se muda pra cá, eles te dão ali mais ou menos 3 meses ali, que eles te falam, olha, geralmente esse é o prazo aí pra você conseguir um lugar pra morar, 3 meses. Aí você vai lá. Como é que funciona aqui? Você vai. Se o lugar for muito bom e muito com preço bom e bem localizado, você vai ter fila aí de dezenas de pessoas para não ser mais, entendeu? Aí você vai lá, se a pessoa gosta de sua cara ou não, se vai com sua cara ou não, tem muito isso, é uma entrevista que você faz. Você se interessa ou não pelo apartamento, pela casa e tudo. Então eles te avaliam, olha o seu salário, olha o que você faz na vida. Assim, é uma avaliação, entendeu? Aí você vai procurando, até você ser aceito para uma casa, um apartamento que você aplicou ali. Hoje tem um déficit muito grande aí de imobiliário, né? De lugar para morar aqui na Europa. Aqui na Alemanha, então, Berlim, só Deus. Então, não é fácil. Essa parte aí de apartamento, de casa, de flat, essas coisas, não é fácil. Mas você vai conseguir, entendeu? Tipo assim, pode demorar um tempo pra você conseguir e tal, mas se você procurar assim, vai conseguir, entendeu? Todo mundo consegue. Então, só ser paciente e que uma hora o seu apartamento, a sua casa, o seu flat, sei lá, você vai conseguir ele e vai dar tudo certo, beleza? Só ser paciente mesmo. E é isso, no geral, esses são os pontos negativos que eu dei aqui. Sempre lembre, é uma opinião, não leva isso pro coração nem nada, se uma opinião diferente tá tudo bem também, entendeu? Mas é isso, esses foram os pontos negativos. Se você quer saber dos pontos positivos, foi o meu último vídeo antes desse, então vai lá e assiste. E lembrando que é só uma opinião, não vai mudar a sua, por exemplo, eu quero mudar para a Alemanha, agora eu vi o vídeo do Luiz, eu não quero mais. Ou eu não queria mudar para a Alemanha, agora eu vi o vídeo do Luiz, eu quero ir para a Alemanha agora. Ou, sabe, tipo assim, visite, conheça o país, seja curioso, pesquise,
Posta aqui perguntas que eu vou estar sempre respondendo também. Entendeu? Então, assim, no geral, pra mim, eu gosto, sou grato, e por isso eu tô aqui. Se eu não gostasse daqui, e se eu tivesse insatisfeito aqui, eu saía, pô. Entendeu? Porque eu vejo muita gente reclamando demais, reclamando de tudo, o tempo inteiro reclamando, energia ruim demais, baixíssima, e só reclamando, cara, vai embora, entendeu? Tipo, vai para outro país, vai, não quer, então fica sofrendo aí se você não gosta. Isso vale pra qualquer país, pra qualquer pessoa, entendeu? Então, é isso. Boa sorte, tamo junto, siga aí pros próximos vídeos, se tiver alguma coisa que você queira ouvir sobre aqui na Europa, ou na parte financeira, ou na parte econômica, ou de receita recorrente, igual eu sou especialista, fala comigo que eu vou estar sempre postando aqui, beleza? Tamo junto, grande abraço!